Vamos agora ao nosso último vídeo-aula sobre o Sysobra Pref Web. Vídeo número 8, perguntas e respostas. Vamos ver a integração entre sistemas utilizados na regularização de obras. Temos Sysobra Pref, que é o sistema que a Prefeitura vai utilizar para cadastrar e transmitir alvarás e habite-se concedidos. Em seguida temos o CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras, que o contribuinte vai utilizar para fazer matrícula de uma obra. Esse CNO vai estar vinculado ao alvará emitido pela Prefeitura. Lembrando que Sysobra Pref e o CNO vão estar integrados ao sistema de cadastro CPF e CNPJ da Receita Federal do Brasil. Temos também o SERO, que é o Serviço Eletrônico para a Regularização de Obras, que é o sistema que o contribuinte vai utilizar para fazer a aferição de uma obra. Vai estar vinculado ao habite-se concedido pela Prefeitura. Depois, nós temos o DCTF Web de aferição, que é uma obrigação fiscal acessória que o contribuinte vai utilizar para transmitir e regularizar o que foi aferido nesse sistema SERO. Depois temos o e-social, que o contribuinte vai utilizar, principalmente as pessoas jurídicas, empresas construtoras e também pessoa física, através de fator de ajuste, que é uma novidade aqui nesse SERO, que ele vai utilizar para fazer abatimento nas contribuições previdenciárias. Portanto, é um sistema que o contribuinte usa para prestar informações previdenciárias e trabalhistas. Logo em seguida, temos a DCTF Web, que é diferente de DCTF de Web de aferição aqui. O contribuinte vai utilizar para transmitir e regularizar as informações prestadas aqui no e-social, informações previdenciárias. E por último, temos o sistema de cobrança e também malha, que a Receita Federal vai utilizar para controlar as informações e as declarações das DCTF, SERO, Sysobra Pref, CNO e o cadastro. Vamos agora a ter uma visão global da obra de uma construção civil. Então, o contribuinte faz a elaboração do projeto, a Prefeitura faz a análise e aprovação do projeto, a Prefeitura emite o alvará e transmite via Sysobra Pref para a Receita Federal. O contribuinte vai fazer a inscrição de matrícula no Cadastro Nacional de Obras, a Receita Federal, através do sistema próprio, vai checar se a obra já está inscrita. Se não estiver inscrita, após 30 dias do início de atividade do alvará aqui, a Receita Federal vai mandar a primeira carta notificando a ausência de inscrição. Caso a obra esteja inscrita, o contribuinte prossegue o término da obra. Temos então o término da obra, a Prefeitura emite o habite-se, transmite novamente, através de Sysobra Pref, o documento de habite-se à Receita Federal. O contribuinte, nessa fase, já consegue fazer a aferição da obra acabada. O contribuinte também transmite, através da DCTF Web de aferição, o que foi aferido aqui no SERO. A Receita Federal, através do seu sistema, checa se a obra já está regularizada. Se estiver sim, o contribuinte já emite a CND, Certidão Negativa de Obra, e o Receita Federal encerra essa obra. E também o contribuinte já pode emitir o DARF. Mas caso a Receita Federal constate que a obra não está regularizada ainda, a Receita Federal vai mandar a segunda carta, avisando que no prazo de 30 dias será inscrita de ofício. Caso não seja feito nada,
a Receita Federal vai mandar a terceira carta, né? Que já é uma inscrição no CNO e notificação de lançamento. Então, contribuinte, emissão de DARF, após, né, 30 dias, que seria o vencimento seria 20 do mês seguinte, a Receita Federal vai checar se existe o pagamento. Caso exista pagamento, se tiver sim, o contribuinte vai estar com a situação fiscal regular. Se o sistema acusar não, a Receita Federal vai mandar uma carta de cobrança e vai checar novamente. Se estiver pago, né, o contribuinte vai estar na situação regular. Caso contrário, a Receita Federal vai fazer a inscrição em dívida ativa. Uma dúvida muito frequente é a diferença entre obras de construção civil e serviços de construção civil, né? Então, na Instrução Normativa 971, no artigo 322, para saber a diferença, ele manda fazer uma consulta no anexo 7. Anexo 7 é uma discriminação de obras e serviços de construção civil, conforme a classificação nacional de atividade econômica do CNAE. Lembrando que obra de construção civil que esteja classificada como serviço no anexo 7 não precisa ter matrícula no CNO, portanto, isento de regularização de obra no sistema. Para vocês terem uma ideia do que seja esse anexo 7, eu fiz uma tabela aqui bem simplificada. Ele é composta de 3 colunas aqui. A primeira coluna é CNAE, subclasse, e o terceiro ele cita vários exemplos aqui. Então nós temos CNAE, que começa com 41, que é construção de edifícios. Subclasse, por exemplo, é construção de edifícios, obra. Aqui já está especificado o que é serviço e o que é obra. Nesse caso aqui é obras. O CNAE, que começa com 42, é obras de infraestrutura. Por exemplo, construção de rodovias, ferrovias, que é obra. Construção de obras de artes especiais é obra. Obras de urbanização, ruas e praças e calçadas é obras também. E por último, o CNAE 43 é serviços especializados para construção. Aqui nesse CNAE é que entra alguns serviços de construção civil. Por exemplo, obras de terraplenagem é serviço. Perfurações e sondagem é serviço. Preparação de canteiro e limpeza de terreno é considerado serviço, não é obras. Outra dúvida muito frequente é a diferença entre proprietário do imóvel, o responsável pela obra e o dono da obra, né? Então vamos lá. O proprietário do imóvel é a pessoa jurídica ou física detentora legal da titularidade do imóvel, enquanto que o dono da obra é a pessoa física ou jurídica não proprietário do imóvel, investido na sua posse, podendo ser locatário, usufrutuário, arrendatário, comodatário. E o responsável pela obra, responsável pela execução da obra, pode ser o próprio proprietário, o dono da obra, o incorporador de construção civil, empresa construtora, empresa líder de consórcio, consórcio e construção em nome coletivo. O responsável pela execução da obra pode ser o próprio proprietário do imóvel em si ou um dos responsáveis listados acima aqui. Atenção, por padrão, o sistema vem definindo o proprietário como sendo o responsável pela obra. Então, vocês precisam tomar muito cuidado. Vamos ver agora os demais responsáveis pela execução da obra. Incorporador de construção civil, embora não executando a obra, ele leva o termo de incorporação e a responsabilidade. A empresa construtora, que é a pessoa jurídica legalmente constituída, cujo objeto social é a indústria de construção civil, são as grandes construtoras aqui.
Empresa líder de consórcio é a empresa indicada como responsável pelo consórcio. Consórcio é a associação de empresas sob o mesmo controle ou não, sem personalidade jurídica própria. O CNPJ do consórcio e o CNPJ da empresa líder do consórcio são informações obrigatórias para o Cisorba-Pref. E por último, construção em nome coletivo, que é construção civil realizada por um conjunto de pessoas físicas ou jurídicas na condição de proprietárias do terreno ou de dono dessa obra. Outra dúvida muito frequente é sobre unidade de medida, principalmente na ficha de dados básico do novo Cisorba-Pref. Por padrão, a unidade de medida é metro quadrado, mas o município pode escolher outra medida de acordo com a obra a ser executadas, tais como metro cúbico, quilômetro, quilowatts, kilovolts-ampere e outros. Então, no Cisorba-Pref, ao fazer o cadastramento de alvará, ele vai ter esse campo, né, unidade de medida com as seguintes opções, né? Metro quadrado, que é o padrão, metro cúbico, quilômetro, quilowatts, kilovolts-ampere e outros. Só tem esses 5 possibilidades aqui. Use a unidade de medida outros, caso não encontre a unidade desejada. Em caso de unidades diferentes dos metros quadrados, o campo a ser digitado é numérico aqui. Então, nós temos o metro cúbico, né? Unidade de medida em volume, quilômetro, né? Principalmente para construção de rodovias, estradas, linha vicinal, com a manta asfáltica. Kilowatt, que é para rede elétrica, né? Kilovolts-ampere, que é a unidade de um gerador de energia elétrica, subestação, linha de transmissão de energia. Então, aqui no Cisorba-Pref, no menu alvará, se a medida não for metro quadrado, ele só vai abrir esses 3 campos aqui, dados básicos, detalhes da obra e já vai para resumo. Essas fichas ficam inativas aqui no caso. Observação: a ficha categoria, destinação, tipo e metragem que aparece aqui só está disponível para as obras em metro quadrado. Vamos agora ver o conceito de área total, né? O que é área total, o que é área principal e o que é área complementar. A área total é a soma da área principal e mais área complementar. Vamos ver o que é área principal? É o corpo principal do imóvel, incluindo, né, a garagem, abrigo para veículos e pilotis, quiosque, área aberta destinada à churrasqueira, né, terraços, varanda, caixa d'água e casa de máquina. Enquanto que a área complementar só tem esses 4 aqui, com essa nova legislação. Quadra esportiva ou poliesportiva, piscina, estacionamento térreo, não é garagem não, é estacionamento. A garagem faz parte da área principal. Nos postos de gasolina, né? Área coberta, sobre as bombas, sobre a lavagem de veículos. Somente nas áreas complementares é que agora vai ter aquele redutor de 50% ou 75%, coberta ou descoberta, né? Se for coberta, é 50% de desconto. Se for descoberta, é 75% de desconto. Então, vamos ver agora um exemplo prático, né, do que seja a área complementar, área principal e área total, né? Então, aqui tem um projeto, uma planta baixa, supondo.
Então, tem uma casa de 100 metros quadrados aqui, uma varanda de 200 metros quadrados, metade coberta, tem uma piscina descoberta de 15 metros e tem garagem de 15 metros coberta. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer o cálculo. A área total é 150 metros quadrados. É a soma do 100 mais 20 mais 15 e mais 15 da garagem, dá 150. A área principal, né, é 135. Por quê? Ele vai somar o 100 metros mais o 20 do corpo varanda, né, e mais o 15 de onde? Da garagem. E a área complementar é a piscina, né, que está somente aqueles 4 tipos que são áreas complementares. Por isso que está escrito aqui 15 metros quadrados da piscina. A área equivalente, né, portanto, né, é 120,15 metros quadrados. Porque aqui já é uma área o próprio sistema já faz esse cálculo aqui, né? Porque ele leva em consideração, né, a porcentagem de equivalência aqui, conforme explicado, né, naquela visão global de aferição indireta. E a área complementar reduzida, né, que no caso seria a piscina, né, que teria direito à redução, porque é descoberta. Então, a descoberta, no caso, é 75% de 15, né, vai dar 3,75 metros quadrados. Vamos agora tirar dúvidas sobre a categoria da obra, né, que gera bastante dúvidas, né? Então, categoria da obra. Para a área principal e a área complementar, existem as seguintes 4 categorias de obra: obra nova, acréscimo, reforma e demolição. Observação: o existente, na verdade, é uma edificação já regularizada perante a Receita Federal, não é enquadrada como categoria. Observação 2, a demolição. Demolição é destruição total ou parcial de edificação, salvo decorrente da ação de fenômenos naturais. As possíveis combinações das 4 categorias são as seguintes: obra nova, obra acréscimo existente, acréscimo reforma existente, acréscimo demolição existente, desde que a área de demolição seja menor que a área existente. É lógico, né? Acréscimo, reforma, demolição existente. Reforma existente, reforma, demolição existente. Demolição existente e, por último, possibilidade é uma obra nova, demolição existente, desde que a área de demolição aqui deve ser igual à existente. Caso contrário, não é possível você fazer a alvará considerando obra nova aqui. O anexo 1, apenas para a área principal aqui, né? Apenas com a área principal. Então, aqui nós temos as combinações possíveis e as características. Aqui é obras apenas com área complementar, né? As combinações possíveis e as suas características. Aqui nós temos obras com áreas principais e complementares, as possíveis combinações e as suas características também. A continuação e a continuação também. Agora nós vamos ver o conceito de destinação, que é um conceito muito importante, né?
com a mudança, agora só vai ter 4 tipos de destinações, que é o projeto residencial, que pode ser uma residência unifamiliar, residência multifamiliar ou edifício residencial, hotel, motel, spa, hospital e áreas comuns do conjunto habitacional horizontal. O segundo tipo é projeto comercial, salas e lojas, né? Andar com pilares ou paredes divisórias, né? Andar corrido, edifícios de garagem, entra com o projeto comercial, salas e lojas. O terceiro tipo de destinação é projeto galpão industrial, né? Que já vem especificado aqui o que pode ser projeto galpão industrial, né? Conhecido como GI. Pavilhão industrial, oficina mecânica, né? Telheiro, barracão, ginásio de esporte, estábulo, estacionamento térreo. E por último, o quarto tipo de destinação é projeto de interesse social, chamado de PIS, para imóveis que destina a casa popular e conjunto habitacional popular. Tipo da obra. Conceito importantíssimo, pois influencia no percentual de mão de obra sobre o custo da obra. Quanto ao tipo de material de construção empregado na obra, teremos a alvenaria, que é o mais comum, né? Madeira, que é o menos comum. E o terceiro tipo é mista, cujo conceito é o seguinte: se as paredes externas ou a estrutura da edificação forem de madeira, de metal ou de material pré-fabricado ou pré-moldado, se a edificação for do tipo rústico, sem fechamento lateral, ou lateralmente fechado apenas com tela e mureta de alvenaria, é considerada mista. Os percentuais aplicados ao custo da obra de acordo com o tipo são os seguintes: alvenaria 20%, madeira e mista 15%, casa popular e conjunto habitacional popular, se for alvenaria, 12%. E se for madeira e mista, nessas casas populares, é 7%. Então, para exemplificar, no caso de uma casa de container, né, muito em moda hoje em dia, conhecido como casa de metal, se encaixaria como mista, né? Veja que é de metal, é mista, portanto, o percentual seria 15%. Em caso de mais dúvida, deve acessar o site da Receita Federal e digitar Cisobra-Pref nessa linha branca aqui. E clicar em lupa. Na tela seguinte, vocês vão encontrar Cisobra-Pref novo, cujo conteúdo temos o manual Web Service, manual Cisobra-Pref Web do contribuinte, esquema XML e orientação sobre Fale Conosco. Este é o manual do contribuinte do Cisobra-Pref Web. Está bastante detalhado, do tipo passo a passo. Assim, chegamos ao fim do videoaula número 8. Perguntas e respostas. E também terminamos assim o treinamento sobre o novo Cisobra-Pref, o que é o Cisobra-Pref Web. Em nome da Receita Federal do Brasil, agradeço a companhia de vocês. Até o próximo treinamento. Desejando sucesso a todos. Muito obrigado.